Muito bom dia, Aline Canuto, Museu do Rádio Alagoano. Neste momento eu me encontro aqui na Clínica de Hemodiálise, aqui ao lado do Hospital Regional Santa Rita. Estou aqui com o doutor Luiz Guilherme, diretor médico clínico de doenças renais. Bom dia, doutor. Programa Embalo Total com a Aline Canuto, repórter Jorge Assunção. Bom dia, Jorge. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, doutor. Pode ter certeza disso. Doutor, como a gente está comemorando o Dia Mundial do Rim, a gente gostaria de saber aqui fazer algumas perguntas ao senhor. Quais as precauções que o indivíduo deve ter para prevenir os seus rins? É muito importante essa pergunta e esse é o foco da campanha. Essa campanha foi iniciada em 2006 pela Sociedade Internacional de Nefrologia e a Sociedade Brasileira de Nefrologia implementa essa campanha desde então no Brasil. E essa sua pergunta é o foco das campanhas anuais. A cada ano muda o tema da campanha, mas é sempre o foco na prevenção e nos cuidados para a evolução e para a prevenção da doença renal. Respondendo, os fatores de risco mais importantes para a doença renal são as pessoas com diabetes e hipertensão. Isso, mais de 40%, chega a 50% dos pacientes em hemodiálise, tanto no Brasil quanto nos outros países, a causa da doença renal primária mais da metade dos casos é diabetes e hipertensão ou as duas juntas. Lá em terceiro lugar vem glomerulopatia, doenças genéticas como doença renal policística, mas os fatores mais graves e que impactam na sociedade e na medicina pública, em saúde coletiva, é o controle do diabetes e da hipertensão. Muito bem. Doutor, me diga uma coisa, e qual é a doença crônica renal? O que é a doença crônica renal? A doença renal, em geral, ela é quando há uma disfunção do trabalho dos rins. Algumas pessoas nascem com um rim só, mas na maioria das vezes são dois rins que funcionam para manter o equilíbrio do corpo, para manter a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. A doença renal crônica é quando há falha nesse sistema de proteção, nesse sistema de filtro que os rins fazem cronicamente. Quando o paciente não consegue mais filtrar o seu sangue, num período de 4 semanas, a gente começa a ter uma tensão e começa a classificá-lo como doença renal crônica. Muito bem. Doutor, quando é que aconselhamos tratamento de diálise? Quais os sintomas que o ser humano apresenta que indica os seus rins não estão saudáveis? Como é que indica? Isso bate bem com o tema da campanha desse ano. A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem o tema dessa campanha uma pergunta, uma provocação. Seus rins estão ok? Dose a creatinina para saber. O exame de creatinina é um exame que já tem há décadas, é consolidado. Existem outras formas de medir a função renal, mas um jeito fácil, barato, é dosar a creatinina no sangue e fazer um exame de urina normal. Esse é o tema da campanha. Conforme a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho atrás e mostrar para vocês a classificação da doença renal. A doença renal crônica é classificada do estágio 1 ao 5. O estágio 5 é o estágio que o paciente começa a precisar de terapias de substituição dos rins, que não funcionam. As terapias que a gente tem hoje são a diálise, que tem duas modalidades, a hemodiálise e a diálise peritoneal. E o transplante renal, que é uma forma de tratamento, não é cura, é uma forma de tratamento da doença renal crônica. O estágio 5 é quando a função dos rins está abaixo de 15 ml por minuto, que, para simplificar e para a gente entender, é como se tivesse abaixo de 15% da função renal dele. Mas os pacientes que têm a função abaixo de 60
já precisam ser consultadas por um bom clínico com título de especialista ou já encaminhado para o nefrologista para ter um acompanhamento. Entendi. Então, no caso, precisa-se, às vezes, transplantes, né? De transplantes ou um milagre de Deus também, né? Às vezes na situação, né? No tratamento, né? Deus. E é a única solução de cura, é isso mesmo? Um transplante ou só diálise, como é? Na verdade, o foco da campanha é a prevenção. A gente tem que segurar a progressão da doença renal nos estágios iniciais, segurar no estágio 3, para que o paciente não chegue ao estágio 5. A doença renal crônica, no estágio 5, do ponto de vista científico, ela não tem cura. O transplante não é a cura. O transplante é uma forma de tratamento equivalente à hemodiálise. Tem seus prós e seus contras. O transplante é um tratamento para o doente renal crônico que dá uma qualidade de vida para alguns pacientes, para a maioria dos pacientes, melhor que a hemodiálise. Outros têm até uma qualidade de vida melhor na diálise do que no transplante. Então, o foco da campanha e da campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a qual eu represento no nosso estado, apoia incondicionalmente e propaga como educação continuada. Lembrando sempre, seus rins estão ok, dose a creatinina e colhe um exame de urina simples para saber. Isso mesmo. Muito bem, doutor. Referente aos transplantes, existe também, às vezes, a ocasião de o próprio organismo, o próprio corpo rejeitar, né? Rejeitar o transplante. E então aí, o que é que o senhor recomenda quando acontece esse tipo de situação? Os pacientes transplantados precisam ser acompanhados num centro de transplante especializado. Aí não é só uma equipe de nefrologia, é uma equipe multiprofissional que acompanha esse paciente. A rejeição do transplante pode ser aguda, logo depois da cirurgia, ou pode ser crônica, que pode ser detectada ao longo do acompanhamento com o médico nefrologista no consultório mesmo, por pequenas variações no exame. Quando o nefrologista detecta essa alteração da função renal, do enxerto renal, não é do rim primário, aí tem que tomar medidas de aumento de imunossupressão, em muitos casos até a hospitalização desses pacientes. Muito bem. Doutor, eu fiquei sabendo aí, uma abelha aí, de um zum aí, me disse que o senhor também tem outras especialidades. Me explica aí direitinho. Eu tenho 2 especialidades, né, mas que a gente deixa claro e oferta para a população. A clínica médica é uma especialidade que trata do ser humano adulto. Assim como a geriatria trata do ser humano idoso e a pediatria, o ser humano criança, os especialistas em clínica médica são aqueles médicos que você pode ver no carimbo dele. Além do CRM, tem um RQE, que é o Registro de Especialista. Esse médico, ele é especialista em humano, é especialista no humano adulto. Além de nefrologista, além do RQE em nefrologista, em nefrologia, eu também tenho RQE de clínica médica e eu não sou, presidente da Regional Alagoas da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que a gente quer incentivar. A população às vezes confunde o médico recém-formado ou o médico já com longo tempo de formado que não tem especialidade e esse médico é chamado de clínico. Na verdade, esse médico tem importância, é extremamente importante para a população, para a saúde coletiva, para a saúde de base, mas esse médico não é especialista em clínica médica. Esse médico é o generalista, tem seu papel fundamental na saúde coletiva, mas a gente tem que lembrar que o especialista em humano adulto é o clínico geral com RQE, assim como o especialista em nefrologia é o nefrologista com RQE. Muito bem. Doutor, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, é uma satisfação da gente aqui de Palmeira dos Índios e região, e o estado de Alagoas está sempre atualizando aí as informações do bem-estar da saúde da nossa sociedade. Eu que fico honrado de recebê-los aqui e a gente precisa de mais encontros
para promover saúde e promover educação para a população de Palmeira dos Índios. Estou à disposição. Muito bem, muito obrigado. Diretamente do Hospital Regional Santa Rita, anexo aqui à Clínica de Hemodiálise, para o programa de maior audiência do estado de Alagoas, Embalo Total, com Aline Canuto, falou o repórter Jorge Assunção.